Boa noite a todos, sou o acadêmico Gustavo Henrique de Paula, junto com o acadêmico Jean Antunes. Estamos aqui para apresentar um trabalho sobre cardiopatia. Espero que nossa apresentação possa agregar no conteúdo de todos. Bem, eu vou iniciar comentando e o acadêmico Jean Antunes vem logo em seguida a complementando a minha parte. Antes de tudo, devemos fazer uma breve apresentação sobre o que é a cardiopatia, que se trata de uma maneira abrangente das doenças que podem acometer tanto o nosso sistema cardiovascular como também o nosso coração. Essas doenças se tornam muito comuns em nossa sociedade atual. Alguns desses exemplos são as doenças isquêmicas, doenças coronárias, insuficiência ventricular, doenças vasculares, hipertensão, que seria uma das mais comuns nos dias atuais. O papel do exercício pode ser dividido em duas características, como tratamento e como prevenção. O tratamento é como se fosse um remédio para favorecer uma não evolução da doença. E a prevenção é a diminuição do risco que a pessoa teria de, como posso falar, de adquirir aquela doença para a sua vida. Bom, uma característica que é fundamental na prevenção seria o ambiente que o indivíduo vive, pois tudo isso pode influenciar na sua qualidade de vida e cuidados consigo mesmo, assim como seu próprio bem-estar, como também pode influenciar a não procurar um bem-estar e acarretar o desenvolvimento dessas doenças. Dentre as várias doenças cardiopatas, a mais comum seria a cardiopatia isquêmica, que está diretamente ligada a todo o processo de acúmulo de gordura nas vias coronárias, com isso prejudicando o processo de perfusão miocárdico. Com isso, a pressão no coração começa a aumentar gradativamente com a demanda de esforço que o corpo está pedindo, pois a via de acesso está entupida, então não consegue o raciocínio do sangue e não terá como levar oxigênio para aquela célula que está demandando do sangue. Com isso, causará um erro na demanda residual do oxigênio que ficará comprometida, com isso causando um dos sintomas mais comuns nos cardiopatas, que seria a dor no peito, aquele incômodo que a pessoa sente no meio de uma atividade física, que o peito dela começa a incomodar muito, começa a dar dor de cabeça. Esses são um dos sintomas que podem apresentar a cardiopatia isquêmica. Pensando nisso, pode-se aplicar diretamente às pessoas obesas, que são uma da população mais encontrada nas academias, que se não cuidar, não prescrever a atividade física de maneira correta, pode agravar a sua situação, tanto como prejudicar a saúde ou desenvolver alguma doença nova se for tratada de maneira errada. Sobre a prescrição do exercício físico para as pessoas cardiopatas, antes de tudo deve ser feita uma bateria de exames para você conseguir diagnosticar caso o aluno tenha alguma coisa e conseguir prescrever corretamente os exercícios físicos para ela. E uma das coisas fundamentais que o profissional de educação física deve saber é da onde vem aquela doença, como prescrever exercícios e o que ela faz no corpo da pessoa. Que não tem como você diagnosticar algo que você não sabe o que é. Um dos testes mais utilizados para pessoas cardiopatas seria os testes de esforço máximo, que é para você mensurar a quantidade de exercício, quantidade de intensidade que você vai conseguir passar para o aluno naquele momento. Naquele momento eu digo porque o aluno, com o passar do tempo, vai desenvolvendo, vai evoluindo, e você pode aumentar a intensidade aos poucos, de maneira moderada, que não vai prejudicar a sua saúde. Exercícios de força e aeróbico são recomendados para esse paciente, desde que sejam acompanhados de maneira correta, como citado anteriormente, e com uma progressão conforme o aluno vai progredindo com o passar do tempo, pois
o corpo nosso é feito para se adaptar. Com o passar do tempo, ele vai se adaptando àquela demanda de esforço e vai começando a ficar fácil para o aluno. Com isso, o profissional pode ir evoluindo a sua intensidade, evoluindo os seus treinos. Lembrando que sempre deve ter uma observação universal sobre o aluno para prescrever os exercícios. Como, por exemplo, nos dias que ele estiver menos animado, tentar deixar a aula que motive mais ele. E nos dias que os ânimos estiverem a mil, colocar o exercício que ele mais gosta, deixar a aula mais divertida ainda e tentar puxar um pouquinho mais o treino para que ele se sinta bem e consiga gastar aquela energia. Mas lembrando que ele é uma pessoa como a gente, sempre é bom ter um ânimo a mais, não pensar nisso apenas, mas pensar no psicológico dele, se tá tudo certo na casa, se o bem-estar físico dele, no psicológico dele, pois tudo isso influencia na sua vida. E ele é um humano como você. Ele pode apresentar algumas doenças, mas tem os mesmos problemas que você também. Então, sinta empatia pelo aluno, não passe exercício que ele vai se sentir mal. Tente sempre passar alguns exercícios que ele vai se sentir bem. Um que vá propor uma mudança boa no seu físico e na sua melhora para aquela doença. Lembrando também que são diferentes a prescrição de exercício para cada tipo de doenças, pois são várias variáveis que cada um apresenta e estímulo de corpo, fora que cada corpo de uma pessoa é diferente e pode reagir de maneira diferente. Também varia quais os métodos que o professor gosta de usar, porque cada professor às vezes gosta de passar de uma maneira o exercício, de graduar a sua evolução dos alunos de maneira diferente. Antigamente os estudos diziam que o aeróbico e o exercício de forças eram recomendados, mas de maneira que o aeróbico puxasse um pouco mais o treino do que os exercícios de força para os alunos cardiopatas. Com os estudos de hoje em dia, algumas pessoas preferem mesclar os treinos 50-50% do exercício aeróbico e os exercícios de força com intensidade mais moderada para pesada. Pode-se dizer para os alunos que não treinam e para os alunos que já treinam, moderada para pesada de um nível mais acima. Só que com isso varia também do método que o professor gosta de usar, pois tem professores que, por exemplo, utilizam o método de isometria para os alunos cardiopatas e tem professores que não recomendam isso, que falam que pode agravar os sintomas dos alunos. Mas tem estudos já dizendo que os exercícios de isometria agregam um benefício muito grande aos alunos desde que sejam usados de maneira correta. Uma das maneiras que são corretas e perfeitamente aplicadas aos alunos cardiopatas é aplicar o exercício com o controle da respiração dele em conjunto, então cobrando bem a respiração do aluno, pois um dos sintomas quando começa a ficar pesado o treino é os alunos começarem a aprender a respiração e fazendo com que a pressão aumente, e com isso o trabalho do coração fazendo com que ele esforce bem mais do que ele já suporta por causa da doença, isso acarretando um agravamento na sua doença. Então, a maneira que o professor usa é a maneira que o benefício vai agregar no seu aluno. Lembrando também que são diferentes a prescrição de exercício para cada tipo de doenças, pois são várias variáveis que cada um apresenta e estímulo de corpo, fora que cada corpo de uma pessoa é diferente e pode reagir de maneira diferente. Também varia quais os métodos que o professor gosta de usar, porque cada professor às vezes gosta de passar de uma maneira o exercício, de graduar a sua evolução dos alunos de maneira diferente. Antigamente os estudos diziam que o aeróbico e o exercício de forças eram recomendados, mas de maneira que o aeróbico puxasse um pouco mais o treino do que os exercícios de força para os alunos cardiopatas. Com os estudos de hoje em dia, algumas pessoas preferem mesclar os treinos 50-50% do exercício aeróbico e os exercícios de força com intensidade mais moderada para pesada. Pode-se dizer para os alunos que não treinam
e para os alunos que já treinam, moderada para pesada de um nível mais acima. Só que com isso varia também do método que o professor gosta de usar, pois tem professores que, por exemplo, utilizam o método de isometria para os alunos cardiopatas e tem professores que não recomendam isso, que falam que pode agravar os sintomas dos alunos. Mas tem estudos já dizendo que os exercícios de isometria agregam um benefício muito grande aos alunos desde que sejam usados de maneira correta. Uma das maneiras que são corretas e perfeitamente aplicadas aos alunos cardiopatas é aplicar o exercício com o controle da respiração dele em conjunto, então cobrando bem a respiração do aluno, pois um dos sintomas quando começa a ficar pesado o treino é os alunos começarem a aprender a respiração e fazendo com que a pressão aumente, e com isso o trabalho do coração fazendo com que ele esforce bem mais do que ele já suporta por causa da doença, isso acarretando um agravamento na sua doença. Então, a maneira que o professor usa é a maneira que o benefício vai agregar no seu aluno. Então, pense bem no que você quer para trabalhar, seja a área que você gosta, porque qualquer área pode ser perigosa se você utilizar de maneira errada, tanto como a nossa educação física. Então, estude